Voltamos para o texto de Hebreus. A gente já viu agora o versículo 11 e o versículo 12. Ficou claro que estamos falando que este momento é o momento da volta de Cristo, aonde ele irá então mudar todo esse sistema, mudar toda essa criação que está corrompida. Por quê? Porque no reino de Cristo não há coisa corrompida. No reino de Cristo, ele é um reino de paz, aonde o próprio Satanás estará preso para não o que? Tentar as nações. Que nações são essas? Não teria lógica falar uma coisa dessa se não houvesse nações. Então, quer dizer, Satanás estará preso para que neste período o reino de Cristo Jesus seja soberano sobre todos os outros. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Outras traduções vão usar, né? Não são eles, porventura, todos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, esse texto precisa ser compreendido agora. Esse texto foi tirado de um outro texto. Esse texto que está colocado aqui exatamente igual foi tirado dos Salmos 110, aonde ali tem um contexto maravilhoso que nunca é compreendido por quem lê. Quando que Jesus se achegou e se assentou à destra do Pai? Quando? Quem responde isso? No momento da sua ascensão, é o que a palavra diz. Vamos lá, vamos tentar descobrir isso então? Olha só, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha só que interessante. Aqui já está tratando o que a gente leu em Hebreus 1, lá no início. Novamente refrisando que o Senhor Jesus, ele é Senhor, ele é Deus, e o Senhor Deus, o Pai, o trata assim, da mesma maneira. O Senhor disse ao meu Senhor. Quem é o Senhor dizendo ao Senhor? O Pai dizendo para o Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Foi daqui que o escritor de Hebreus tirou isso. Ele era um estudioso da palavra. Quem não estuda a palavra para não entender isso? Agora me diga, quando que foi escrito o livro de Salmos? Foi antes ou depois de Cristo Jesus? Foi antes. Então isso foi uma revelação de Deus para o escritor, que a gente sabe que foi Davi. São informações relevantíssimas para que a gente possa entender. Agora, quando que vai acontecer este assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estradas dos seus pés? Será que a Bíblia revela quando que esses inimigos vão ser colocados por estrados dos pés? A gente vai chegar lá, tá? Bom, vai falar um pouco de reino aqui. Vai falar um pouco desse reino milenar aqui no Salmo 110. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina por meio dos teus inimigos. Quando Jesus Cristo veio aqui nessa terra, ele não dominou. Ele ainda falou, quando ele foi questionado. Ele foi questionado por Pilatos. Pilatos perguntou para ele assim: me diz uma coisa, estão dizendo aí que tu é o rei dos judeus. O que tu diz? Você sabe o que ele falou para Pilatos? O meu reino ainda não é deste mundo. O meu reino ainda não é deste mundo. Qualquer judeu ortodoxo, qualquer judeu sabe dessa promessa. Eles podem não ter, alguns, né? Alguns aceitaram. Mas os judeus podem não ter aceitado Jesus, mas eles estão aguardando um Messias reinar sobre essa terra. Essa promessa está contida desde o Antigo Testamento, que Jesus Cristo irá reinar sobre essa terra. Por quê? Porque os textos estão claros apontando sobre isso. Entenderam? E a gente precisa entender sobre isso. Um reino milenar, palpável e real, aonde o Pai vai passar toda a autoridade. Aliás, já passou a autoridade para o Filho fazer isso, mas esse é o momento em que Jesus Cristo será rei sobre toda a terra, sobre todas as nações, como diz o texto. O teu povo será muito voluntário
no dia do teu poder. Quando que ele vai ter o poder? Exatamente depois do toque da sétima trombeta, quando ele voltar. O poder estabelecido sobre todas as nações, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa colocação aqui a gente vai ver lá na frente, certo? A gente vai ver lá na frente, se eu não me engano, no capítulo 7. A gente também vai ver isso no capítulo 5 e também no 8. Prestem atenção que tem informação aqui, a gente vai passar batido hoje, porque tem outros assuntos para falar sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Esse livro de Hebreus vai trazer esses textos aqui. Mas vamos avançar então para a gente ver outros textos falando sobre a destra do Pai e sobre Jesus Cristo que se assentou neste lugar. Olha que interessante. Porque, prestem atenção, a gente falou ali agora sobre o tempo, né? Em que até quando? Até quando que Jesus estará sentado à destra do Pai? Até quando que este trono está sendo confiado a ele? Até que todos os principados e potestades sejam colocados por estrado dos pés deles, que é o quê? Todos os inimigos. Presta atenção. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um pela sua ordem. Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então essa é a ordem, né, de ressurreição. Primeiro a ressurreição de Cristo e depois aqueles, né, que serão ressuscitados na vinda de Cristo. Depois virá o fim. Quando que vai vir o fim? Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Isso daqui precisa de meditação, meus irmãos. Isso daqui precisa de meditação. Quando que vai acontecer isso? Bom, você crendo no reino milenar na Terra ou não, você vai de conver comigo que Apocalipse 20 está apontando o quê? Que depois dos 1000 anos, Satanás será solto para tentar as nações, certo? Então, ele será derrotado e destruído, e todos serão mortos, depois do milênio. Isso é depois do milênio. Por isso que o texto está apontando que todo o império, toda a potestade e força será destruída neste momento. Se isso vai acontecer só depois do milênio, é porque o fim vai vir, este fim do 7º milênio, quando Jesus entregar o reino que a ele foi outorgado ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, Satanás ele está preso, ele não foi aniquilado. Satanás só vai ser aniquilado depois do milênio. É isso que a gente precisa meditar. Por quê? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo, no caso, faz parte dos inimigos que há de ser aniquilado é a morte. E exatamente o que o Apocalipse aponta. Exatamente. Que a morte vai ser aniquilada somente depois do milênio. Porque se ela não for aniquilada depois do milênio, como que todos aqueles que forem à batalha contra Jerusalém vão ser mortos? Vocês estão entendendo? Então, olha a conexão perfeita que os textos estão apontando. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Os pés de quem? De Jesus Cristo. Todas as coisas estão sujeitas a ele. Principalmente nesse reino visível milenar. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que está fora, né, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O Pai não está sujeito a Cristo Jesus. É isso que o texto está apontando. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse texto precisa ser compreendido da maneira correta, ok? Jesus Cristo vai entregar o reino ao Pai depois do reino milenar, destruir toda a potestade, e ele vai novamente se sujeitar ao Pai, para que Deus seja tudo em todos.
Por quê? Porque a Nova Jerusalém só desce depois do milênio. E na Nova Jerusalém está a presença de Deus. Deus, o Pai, não estará presente durante o milênio aqui na Terra. Porque o reinado é do Filho, não é do Pai. O Pai estará com todos os glorificados após o milênio na eternidade. Aí sim, Deus será tudo em todos. Porque Deus não pode ser tudo em todos enquanto não for destruído todo o principado e potestade. Vocês estão entendendo a diferença? É isso que o texto está apontando para nós. Eu sei que para quem está aqui recém-estudando é muita informação, mas é a verdade que está sendo apresentada aqui, que muitas vezes não nos é apresentado, e a gente precisa meditar nisso. Isso requer muita meditação. Eu estou fazendo um apanhado rápido porque o foco é tratar do livro de Hebreus. Mas a gente tem estudos falando sobre isso, muitos estudos aqui no canal também, falando exatamente sobre esses textos aqui. Entende? Vamos avançar então, vamos lá. Bom, isso a gente viu 1 Coríntios, mas tem mais texto falando sobre isso? É claro que tem. Olha só, exatamente o que eu falei. Ó. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Vou fazer uma pergunta aí, principalmente para adventistas. Uma perguntinha, chega pertinho de mim aqui. Que nações são essas? Você nunca se perguntou isso? Que nações são essas? Ah, essas são as nações, sei lá, de Deus, tentaram. Ele vai tentar. É mesmo? Bom, se os santos já estarão glorificados, Satanás não tem poder algum sobre eles. Que nações são essas? Ah, todo mundo estava morto e foi ressuscitado. Não, não é isso. Não é isso, porque os profetas apontam quem são essas nações. São as nações que serão governadas por Cristo Jesus e pela igreja. E são essas que vão se revelar para fazer o ataque contra a Nova Jerusalém, para tentar, né? Aí vai descer fogo do céu e consumir, como diz aqui. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Não, primeiro está aqui, né? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Aqui tem outra questão aqui. Ó. Vamos lá. Eu quero chamar você essa meditação aqui. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Arraial dos santos? Como assim, irmãos? Tinha gente aqui na terra antes? É isso que a gente precisa meditar. Isso está acontecendo durante o milênio, no final do milênio, no caso. Né? E além do arraial dos santos, a cidade amada. Então desceu fogo do céu e devorou a todos eles. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E viu um grande trono branco, olha só esse trono agora, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo. Quando diz aqui, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo, está exatamente confirmando o que a gente leu em 1 Coríntios, que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Vocês estão entendendo a conexão? Essa é a conexão que precisa ser feita. Mas tudo isso apontando exatamente para a troca. Está trocando o ambiente. Está trocando, como diz o livro de Hebreus, tudo vai passar, tudo vai trocar. O reino de Cristo é um reino de paz e de alegria. Satanás não terá poder algum sobre esse reino, a não ser nesses últimos momentos aonde ele vai ser solto para enganar as nações. Que nações?
pare e medite, pense sobre isso. Tá bom? Vamos avançar então. O último texto que está aqui que a gente vai ler então, vai dizer assim, ó, em Hebreus 2, 5 a 8, que a gente vai estudar nos próximos vídeos, mas tem conexão com esse capítulo 1, por isso que eu vou ler. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembre? Ou o filho do homem para que o visistes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés dele. Todas as coisas foram sujeitas debaixo dos pés de Cristo Jesus. Visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Por que não vemos? Porque não chegou o reino milenar ainda. A gente não consegue ver. A gente olha para a rua, o que a gente vê? A gente vê destruição, a gente vê injustiça, a gente vê pecado, a gente vê a ação da impiedade, promiscuidade, é isso que a gente vê. Você pode sim dizer, Jesus Cristo reina em minha vida, mas ele não reina sobre toda a humanidade. O pecado ainda impera. É necessário que tudo isso seja sujeito para que esteja por estrado dos pés de Cristo Jesus. É o que o texto está apontando. Vocês estão entendendo? É o que o texto está apontando e a gente precisa meditar no que o texto está apontando. É necessário que tudo seja posto por estrado dos pés de Cristo Jesus.